Salve, salve, meu estado do Pará. Muito boa tarde, meu Brasil. Bonjour à tous et à toutes ici en France. Ici, c'est votre amie Caroline qui parle. Maintenant, on va commencer notre programmation aujourd'hui. Je parle directement avec un grand cher ami. C'est le Monsieur Horta, o Ricardo Horta. Gente, o Ricardo, ele é eurodeputado municipal. Ele vai explicar para a gente aí tudo como é que funciona a questão política em Portugal. Ele também é advogado internacional e delegado. Ele está agora diretamente conosco, falando lá diretamente de Brasília, nossa capital federal, pois nós temos hoje aqui uma convocação. É isso aí, gente, uma grande convocação para a comunidade portuguesa residente aqui na França, residente do exterior, porque sabemos que há uma grande diáspora da comunidade portuguesa. Hoje os portugueses estão presentes em todas as partes do mundo. E quando eu digo, gente, em todos os continentes, porque de fato, em todos os continentes é possível encontrar um português. E o que é interessante, porque eu sou do estado do Pará, e no estado do Pará nós temos uma grande comunidade que são descendentes de portugueses ou são naturalizados portugueses e que também podem participar do processo eleitoral. Talvez você esteja aí se perguntando por que eu devo votar, o que vai mudar na minha vida, o que vai mudar em Portugal, se eu comparecer nas urnas, se eu comparecer nos consulados para prestar ali o meu voto, minha escolha. Então, para falar do processo eleitoral em Portugal em 2026, que está à porta, no dia 7 e 8 de fevereiro, se eu estiver equivocada, por favor, Ricardo, me corrija aqui, 7 e 8 de fevereiro, vamos estar aí comparecendo às urnas eleitorais para prestar a nossa votação. Principalmente, gente, avisar, gente, a toda a comunidade portuguesa que é de suma, ultra, mega importância você comparecer no dia 7 e 8 de fevereiro de 2026, seja você luso-brasileiro ou seja você português, vale ressaltar que você precisa estar recenseado para participar do processo eleitoral. Nós sabemos que, infelizmente, há muitas pessoas que não se interessam por uma política, não é isso, Ricardo? Mas a gente sabe que, mesmo longe, por exemplo, eu estou aqui falando diretamente de um restaurante, um café português. Aqui, inclusive, tem vários portugueses aqui ao meu entorno. O proprietário é português, a sua companheira é brasileira. Vou falar aqui diretamente do Cane d'Argent, aqui em Villeneuve-d'Ornon, que fica no entorno da cidade de Bordeaux. E, gente, isso aqui é um exemplo, porque a comunidade portuguesa é imensa na França. Mas, sem mais delongas, gente, diante de toda essa apresentação, nós vamos conversar agora com ele, doutor Ricardo Horta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós tivemos a oportunidade de fazermos uma amizade, de realizar uma entrevista pessoalmente com você em Paris. E agora aqui de forma remota, você em Brasília, eu aqui na cidade de Bordeaux. Seja bem-vindo, querido. Bonjour, ça va bien? Merci. Toutes les personnes de Bordeaux et de France, le portugais, merci à vous. Le 7 et 8 de février, la vote du consulat portugais, hein, très important, la participation, hein, le vote André Ventura de Chile. Ça va bien? Merci a todos. Eu quero primeiro, eu falei um pouquinho em francês, agradecendo, porque na primeira colônia, a maior participação eleitoral e de portugueses no mundo é na França, né? Nós temos aí, no mínimo, uns 2,5 milhões de portugueses que vivem na França, e nós temos mais de 700 mil já habilitados a ir ao voto, agora dia 7 e dia 8 de fevereiro. Nós temos consulados em Lyon, em Bordeaux, em Paris, né, em Marseille, né? Nós temos pelo menos uns 5, 6 lugares na França que a pessoa pode ir votar, né? Então, na verdade, eu acho que já são de 8 a 10 consulados e vice-consulados que todos os portugueses e luso-franceses e luso-brasileiros também que têm que votar, né? Podem se encaminhar aos consulados dia 7 e 8 de fevereiro. Né, geralmente de 8 às 17 horas. Né? Leva o cartão de cidadão, qualquer documento com foto portuguesa. Né? Primeiramente, qual a importância dos imigrantes portugueses e dos cidadãos da diáspora na eleição? Nós tínhamos chamado o deputado Zé Dias Fernandes, né, que mora em Paris e foi eleito pelos Círculo Eleitoral de Portugal na Europa. E eu estou aqui no Círculo Eleitoral de Portugal, né, na diáspora, que é do Brasil.
Depois da França, o maior número de portugueses que votam e que moram, são quase 1.300.000 luso-descendentes no Brasil, e nós temos em torno de 377.223 eleitores no Brasil. Né? Olha só, gente, olha os dados. Mais de 300 mil luso-brasileiros ou portugueses, perdão, luso-brasileiros e portugueses que são habilitados a votar. É muita gente, não, Ricardo? O que acontece? Desse 1.777.238 eleitores fora de Portugal, podem eleger o presidente da República. Só eu quero saudar todos os lusos brasileiros e portugueses, né, no Pará, né, onde todos da grande comunidade em Altamira, né, em Macapá, Marabá, né? Marabá, Altamira. Macapá é a capital do Amapá. Belém, a capital. Marabá, Ananindeua. Né? Nós temos um grande grupo, né, no sul do Pará, tem uma colônia muito forte portuguesa, e também em Belém. Né? E nessa eleição, na primeira volta, que fala aqui em Portugal, no primeiro turno, que fala no Brasil, no dia 18 de janeiro, 66,8%. Né? Dos lusos brasileiros votaram André Ventura, em Belém. Foi a maior votação. Nós temos 14 colégios eleitorais no Brasil, são vice-consulados, Casa de Portugal, consulados. Né? Então, aonde que se pode votar no Brasil? Isso é muito importante falar. Né? Pode-se votar no consulado de Porto Alegre. Infelizmente, vários deputados, né, conservadores estão pedindo voto em Santa Catarina, mas fecharam o vice-consulado de Florianópolis, não consegue votar. Né? Aí você tem Curitiba, a Casa de Portugal em Londrina, depois você tem uma grande votação em Santos, a maior votação que é em São Paulo, só em São Paulo são 123 mil eleitores, na Rua Canadá, lá no centro de São Paulo, e na Casa de Portugal em Santos. Né? Aí você tem no Rio de Janeiro, que não deixaram a consuleza, cônsul do embaixador de Portugal no Rio de Janeiro, não deixou abrir Vitória. Olha que tristeza, mais de 20 mil lusos brasileiros, se quiserem votar, tem que andar 518 quilômetros indo lá para o Rio de Janeiro. Depois abriu Brasília, Goiânia, Campo Grande, né, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém. Né? Por que eu estou falando todos os lugares de votação? E a Embaixada de Portugal em Brasília. Né? Porque eu acho um absurdo, né, que o Conselho Nacional de Eleições e o Ministério da Administração Interna e o Ministério do Negócios Estrangeiros, né, a gente sempre votava no papel que chegava em casa, que era o boletim de votação. Né? E muita gente está esperando receber o boletim de votação em casa, mas não vai chegar. Inclusive, até você falou, Ricardo, não chegou na minha casa, aqui em Bordeaux. Né? Não vai chegar mesmo, que a votação do presidente... Por quê? Porque o André Ventura começou a crescer, né? Era para ter feito nessas eleições, o governo português comprou 24 milhões de máquinas, né? E já era para ter feito o voto biométrico, o voto eletrônico. Por quê? Só para você ter ideia, tem lugares na África, nos Estados Unidos, né? na Ásia, que as pessoas vão andar 2.000 quilômetros para ir, 2.000 quilômetros para voltar. Como é que a pessoa não vai votar? Né? Você acha que alguém vai sair de Manaus, vai sair de São Luís do Maranhão, para ir em Belém votar? Né? A pessoa vai sair lá do sul do Pará para votar no vice-consulado, no consulado agora, né? Que aumentou, subiu de status, agora vai ser consulado de Portugal em Belém. Né? Não vai. Então, isso é um atentado contra a democracia, que eu vou te explicar. Né? O primeiro colocado, que teve 31%, ele teve 1.700.000 votos. O segundo colocado, o André Ventura, né, teve 1 milhão, quase 1.400.000 votos. Né? A diferença não foi muito. Imagina se todos... E o André Ventura ganhou no Brasil, ganhou na França, ganhou nos Estados Unidos, ganhou na África, ganhou todo o ciclo, né, dos imigrantes. Teve alguns países que não ganhou, mas, no geral, nos votos, ganhou. E ganhou acima de 48%, né, quase tendo 51%. Depois de 40 anos de democracia em Portugal, vamos ter a primeira eleição de segundo turno, depois de 40 anos. Olha, interessante essa informação, eu não sabia disso. Então, Portugal, após 40 anos, que vai ter uma eleição de segundo turno. Tudo era O que você acredita que se deve a isso? Olha, você falou sobre o boicote de muitas cidades não vão estar abrindo consulado para que as pessoas possam comparecer para votar.
O que você acredita? Por que está acontecendo esse boicote de muitos consulados não estarem abrindo seu espaço democrático de votação para que os portugueses possam comparecer nessas eleições? Eu acredito o seguinte, tem muita gente que fala que é democrata só da boca para fora, né? Que não é democrata. A pessoa que impede o eleitor de votar, ele não é democrata, né? E hoje nós temos ativismo judicial, né, em vários países do mundo. Você viu que Maria Corina não conseguiu ser candidata na Venezuela, Maria Le Pen não vai poder ser candidata, ela está lutando para ser candidata na França, né? Tentaram ilegalizar o Chega em Portugal, né? Não deixando o André Ventura votar. Nos Estados Unidos também tentaram deixar inelegível o Donald Trump. Né? Então, eu vejo esse movimento, né, de obstruir, não deixar, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro ser candidato no Brasil. Né? Então, eu estou mostrando que a democracia está meio relativa. Né? Tem um presidente, que eu não vou falar o nome para dar propaganda para ele, que fala que a democracia é relativa. A democracia nunca foi relativa. A democracia só se dá quando o povo livre tem a possibilidade de votar e ser votado. Isso é que é democracia. Né? Né? O povo poder ter o direito ao voto de escolha. Então, eu estou muito triste, muito chateado com o que está acontecendo. Nós já tivemos 24 pontos de voto no Brasil e agora só temos 14. Né? Ou seja, né? E o Brasil é muito grande. Né? Então, sabe o que está acontecendo? As pessoas de casa de Portugal estão alugando. Parece que vão alugar ônibus lá em Marabá, em Altamira, né? Van, ônibus, para poder ir para Belém votar, gente. Tem gente que quer votar e tem que pegar barco, balsa e tudo para poder sair de Manaus, porque tem muito canal que chega por aí, ou então um avião, para poder ir votar. Gente, por que não abriu o vice-consulado de Manaus, gente? Por que não abriu o vice-consulado de São Luís do Maranhão, que inclusive já é Nordeste, não é nem região Norte, né? Então, imagina uma pessoa de Rondônia, tem que sair de Rondônia para votar em Brasília. Né? Então, eu conheço o estado de Rondônia e é muito difícil. Realmente, as distâncias dentro da Amazônia, elas são continentais, né? Então, só para você ter noção, para você sair de Santarém, que eu já fiz essa viagem de Belém, capital, a Santarém, são 3 dias de barco. Então, na verdade, eles não querem que os lusos brasileiros, e o Chega teve 66% dos votos no Pará, né? Nós ganhamos em todos, ganhamos em Fortaleza, ganhamos em Salvador, todos os consulados que abriram nós ganhamos, não perdemos nenhum. E a 4ª vez que o Chega ganha no Brasil. Ganhamos 2 legislativas, uma europeia e agora para presidente da República. Né? E eu fui coordenador do Chega, né? Delegado do Chega aqui na Embaixada, né? De Portugal aqui. Então, os imigrantes, né? Que não tem essa poluição dessa mídia militante, né, que tem em Portugal, né, que é igual a Globo, que é assim, que a RTP e tal, que são concessionárias da Globo, né, não conseguiram inventar muita narrativa, e aí os imigrantes, que são um povo valente, trabalhador, né, pagador de imposto, né, não aguentam mais esses 50 anos do bipartidarismo que o Chega rompeu. Só para você ter ideia, o Chega tem 6 anos e meio. Primeira eleição, elegeu só o André Ventura, só um. Segunda eleição, elegeu 12. Terceira eleição, elegeu 50. Agora, na 4ª eleição, elegeu 60. E fizemos eurodeputados. Você conheceu o embaixador Antônio Tange Corrêa comigo lá naquele evento em Paris, né, dos conservadores. Sim. Ele como é que você deve, Ricardo? Olha, você está falando de uma... A gente não está falando nem de uma PA, uma progressão aritmética, a gente está falando de uma progressão geométrica. Então, assim, pelo que você está narrando, Chega, ele não para de crescer a todo momento. E como você falou, aonde vocês abriram o consulado, vocês ganharam as eleições. A minha pergunta para você é, o que você acredita que se deve esse crescimento do Chega em Portugal e em outros países? Na verdade, em Portugal, o povo não se sente mais representado, né? O pessoal até brinca, que é o PS, que é o Partido Socialista, e o PSD, que é o primeiro-ministro agora, chamam de PS2. Né? Na verdade, eles ficam trocando figurinha, né? Que o Olavo de Carvalho falava o teatro das tesouras. Ora vota num, ora vota no outro. Igual no Brasil, era o ping-pong. Ora era o PT, ora o PSDB. Ora o PT, ora o PSDB. Lá ora era o PS, ora era o PSD. Né? Então, o pessoal rompeu,
né? E a gente quis mudanças que os governantes não começaram a mostrar para a gente, né? Hoje, nós temos menos 25 mil médicos de família, que não tem que ter pelo menos 25 mil médicos para poder atender todo Portugal. E aí cortaram, por exemplo, as pessoas aí na França não tem médico de família, não pode na urgência e emergência em Portugal, né? Porque cortaram o benefício de saúde para os imigrantes. Então se revoltou. O Zé Dias Fernandes, que é o nosso deputado na França, né, e várias outras coisas. Aí você tem o Instituto Camões, que todo português teria que ter curso de graça, né, para os seus filhos. Hoje chama AVEC, né, que o pessoal brinca. AVEC é o português, filho e neto português que não fala mais português, né? Até tem o MC, né, Abelha, né, que faz aquele Pardon, aquela música, né? Depois eu vou te mostrar a música. Que ele fala do português que está perdendo as origens, né? Então, a Casa de Portugal, a Casa do Bacalhau, as festas tradicionais dos portugueses na França, em Bordeaux tem uma comunidade muito grande, né? E não tem mais acesso ao estudo gratuito, né? Então, esse tipo de coisa, o empobrecimento do povo português. Nós tivemos um êxito. Hoje, Portugal é o maior exportador de mão de obra para a Europa, né? Verdade. Nós tivemos aí, os jovens estão indo embora, porque ninguém quer ganhar 800 euros de salário mínimo. A pessoa vai deixar de ganhar 2.400 euros em Luxemburgo. Parece qual que é o salário mínimo aí na França? 1.800 euros? Como é que está? Nesse entorno, 1.800, 1.600. Depende muito. 1.800. Você pega um avião de 50 euros, né, pelas empresas mais baratas para Paris, né, e já com cartão de cidadão europeu, você já começa a trabalhar na França. Você vai trabalhar na França ganhando 1.600 euros ou ganhando 800 em Portugal. Os arrendamentos, quer ver um exemplo? Que é arrendamento do aluguel. Hoje ter um aluguel em Lisboa é mais caro que em Paris. Olha, tem um salário menor e o aluguel em Lisboa é mais caro que Paris. Ninguém aluga um quartinho em Lisboa por menos de 600, 700 euros. Um quarto. Não é apartamento, não. Apartamento é de 2.000 para frente. Né? Tá mais caro. Então, o que eu estou querendo dizer? A população portuguesa, ela busca, e o imigrante busca uma realidade melhor para ele. Então, o país, o Portugal, a economia está ruim, né, no sentido de que hoje Portugal, né, poderia ser uma Suíça, né? E hoje o Marrocos está com um PIB, um produto interno bruto, maior do que de Portugal. Como é que pode, né? Nós recebemos 10 milhões de turistas ao ano, temos economia, temos agricultura, temos de tudo em Portugal. Então, por essa falha do governo, e o povo está empobrecido. Olha aqui, uma pessoa que é reformada lá, que chama aposentada, tem pessoas que estão com reforma de 250 euros. Não ganha nem 300 euros. Quem vai fazer com isso? Não dá para comprar nem remédio. Então, por essas situações, né, o Brasil, Portugal está fazendo uma coisa muito interessante, exportando mão de obra e importando mão de obra, ou seja, a substituição de uma população. Hoje, já foi dado pela AIMA que os indianos, Bangladesh, Paquistão, Nepal, né, juntos, têm a segunda maior quantidade de imigrantes. Tem 2 milhões de imigrantes. Portugal tem 11 milhões de habitantes, né? Se for nesse ritmo, nós vamos ter uma substituição populacional. Igual a Bélgica já não é dos belgas, igual o Canadá já não é dos canadenses, igual a Inglaterra já não está sendo mais dos ingleses, né? França, muito lugar, tem mais estrangeiro do que francês. Isso está acontecendo em Portugal. E o Chega quer uma migração controlada. Ele não quer acabar com a migração, mas quer ter um controle, né? Porque entrou muita gente aqui, 2.000 pessoas do PCC do Brasil. O PCC não serve nem para estar no Brasil, quanto mais na Europa, né? Então, o que acontece? Hoje, a insegurança na França, em Portugal, na Inglaterra, né, a violência está muito grande, né? Exatamente por esses conflitos culturais e tudo mais. E a integração da Europa e do Brasil tem que ser uma coisa que a gente tem que preservar o amor dos brasileiros para com os portugueses e vice-versa, né? E uma das filosofias do amor é o respeito recíproco, né? E Portugal precisa de uma reforma, né? Precisa apoiar os imigrantes que não estão sendo apoiados, né, na diáspora, né? Eles inventaram agora um programa Retornar, né, que é uma remigração, né, trazer as pessoas de fora para ir para Portugal. Quem é que vai querer ir nessa situação? Pagando mais imposto,
Ninguém. Né? Então, eu acredito que o André Ventura vai ganhar as eleições presidenciais, porque é um movimento mundial. Você vê que o Milei ganhou na Argentina, o Chile é da direita, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, né? Então, na América do Sul só está faltando a Venezuela, o Uruguai, né? E a Colômbia, né? A Colômbia, com certeza, em março, o Petro vai perder a eleição lá. E na Europa vai ter uma virada, pode escrever isso aí, né? Que hoje vários países já são eleitos os conservadores, na Itália, né? Também na Polônia, também na Hungria, né? Em vários países do leste europeu, né? Também já é a direita, a Holanda também já é a direita, a França, a maioria de votos de deputados para a Assembleia Nacional da Marine Le Pen, já é direita. Na Espanha, o Vox está crescendo e o PP teve o maior número de votos, que é o Centrão lá, né? E não levou porque fizeram um acordo do Partido Socialista, PSOE, com outros partidos. O que acontece? O mundo não está aguentando mais essa filosofia socialista, né? Que não gera produção, não gera renda, não gera empreendedorismo, não valoriza o microempresário, né? Trata o empresário como inimigo, né? E a proteção do Estado é muito boa, né? Mas você precisa de gerar riqueza para ter riqueza, né? Senão você vai gerar uma classe beneficiada de milionários, poucos, né? E uma classe média pobre, né? Para empobrecimento da população. E isso aí é um reflexo, né, da não valorização do capital, não valorização da empresa, não valorização, né, do bem próprio, né? E o dinheiro hoje do mundo, ele não tem pátria, né? Então você está vendo a China aí dominar o mundo todo, né? Você vê a Índia dominando o mundo todo, né? Então você vê vários chineses e indianos comprando comércio, mercado em Portugal, na França, né, em tudo quanto é lugar. Então, está tendo uma dominação, não é uma imigração. Na verdade, isso chama imigração gafanhoto desses países da Ásia, né, que eles vêm para dominar, né? E a França está tendo um reflexo muito grande, né, que muitas revoltas laborais e revoltas até violentas, né? Você sabe, qualquer coisa briga e confusão. Então, gente, o povo português quer a mudança, quer a renovação, quer o combate à corrupção, né? Em Portugal tem vários escândalos de corrupção, como no Brasil, né? Que é o Zé Sócrates, está há 10 anos no processo, ele foi preso, aí solto, aí nunca mais foi condenado e tal. E a gente não aguenta mais isso, né? Então, a gente precisa de um pouco dinheiro né, que tem tá na saúde. Agora teve um desastre, né, na região de Leiria, né, em Portugal, que várias pessoas ficaram desabrigadas, mais de 38 pessoas morreram, né? E o Estado lento, com dificuldade de mandar recurso, de apoiar as pessoas por causa disso. Né? Quando você gasta, por exemplo, comprou-se 28 milhões de máquinas para fazer a votação semi-eletrônica na diáspora, essas máquinas estão lá, não estão sendo utilizadas. E isso aí vai ser o quê? Desperdício de dinheiro público, né? E a função não está acontecendo. Então, gente, a gente precisa, hoje em dia, ter um Estado eficiente, eficaz, não corrupto, que apoie as pessoas, os seres humanos, as empresas, né? E possa fazer a transformação. Né? Você vê que a Suíça é um país que está totalmente congelado agora nessa época do ano, né? Tem recursos naturais limitados, mas é muito bonito o país e é uma potência. Né? Por quê? A Suíça pode estar nessa situação e o resto não está. Né? A Polônia, quando era totalmente aberta e não ajudava o capital, era uma miséria danada. Né? Hoje a Polônia está crescendo muito. Né? Então, o que as pessoas estão preferindo? Um Estado que tenha garantia social, sim, mas que não se esqueça que quem gera riqueza são os empresários, são as pessoas, valorizar o ser humano, ajudar ele a empreender, gerar emprego, salário, função. E hoje o Chega, o nome Chega já basta, né? O André Ventura é uma pessoa que teve uma ascensão meteórica porque ele fala a linguagem do povo.
povo português não aguenta mais de corrupção, de bandalheira, de gasto público ineficaz, de Sistema Nacional de Saúde que não funciona, as pensões muito baixas, as velhinhas passando necessidades com 200 e poucos euros, né? O exército completamente abandonado, né? As polícias desprestigiadas, né? Ou seja, é um caos, né? E o português que está fora de Portugal gosta muito de Portugal e tem um sonho no futuro voltar para Portugal. E por isso se revolta quando vê qualidade de vida na Europa e não vê qualidade de vida em Portugal. Portugal não pode ser o patinho feio da Europa, né? Nem precisa, né? Poderia seguir o exemplo de Luxemburgo, que hoje é um dos países mais ricos, né, da Europa, o maior salário mínimo, né, da Europa, né, da comunidade europeia, né? Então, por que tem qualidade de vida em Luxemburgo? Por que tem qualidade de vida em várias cidades da França, da Suíça? E o português tem que sair da sua casa para poder ganhar algum recurso, um prestígio, né? Jovens estão em Portugal. A média de saída de casa é de 28 a 35 anos, ou seja, os jovens não conseguem sair de casa, porque não conseguem comprar uma casa, não tem uma morada. Faz sentido. Isso explica muito porque os portugueses demoram muito mesmo para se desprender, né, dos laços familiares, paternos de pai e mãe. E aí o jovem está indo embora de Portugal. Portugal está vivendo a população velha e está fazendo a substituição populacional. Em vez de prestigiar o português, né, que está fora, né, no Brasil, na França ou na Inglaterra, que seja, tentar trazer o português de volta, não, está exportando mão de obra e importando uma mão de obra, né, para Portugal que é desumano, né, que é o trabalho escravo. Botar pessoas trabalhando menos que salário mínimo, amontoadas 10, 20, 30 dentro de um apartamento, né, em condições que não são boas. O Chega não é contra o imigrante. O Chega quer uma qualidade de vida para o imigrante. Porque o que está acontecendo, né? Tem muita gente morando tanto em Portugal, também em Paris, acontece tal, em situações subhumanas, né? Comendo só pão. Trabalhando 12, 14 horas por dia, não, até mais. Trabalho escravo, né, e sem proteção social, né, e com risco também, né. E então a gente tem que ter uma migração controlada para ter qualidade de vida para todos. A gente não é contra o brasileiro, não é contra ninguém, não é contra o indiano, nem nada. A gente só acha que o modelo que está acontecendo é um modelo que é ruim para quem vem, e é ruim para quem fica, e é ruim para quem vai, né. Então esse êxodo, né, populacional de Portugal para a Europa, né, tem um motivo, que é Portugal, que não atende mais os portugueses. Então, o José Dias Fernandes, que é o nosso deputado da França, aqui no Brasil nós temos outro deputado também, nós temos um brasileiro eleito, uso brasileiro no Porto, que é o Marcos Santos, que você conheceu ele também, né, que é carioca, né? Prova que o Chega não tem nada a ver contra os imigrantes, mas o Chega quer qualidade de vida para todos. E esse que estava em primeiro lugar na pesquisa da primeira volta, ele é o Partido Socialista, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente fica muito triste. Por exemplo, o ex-primeiro-ministro de Portugal, que era filho de indiano, o Antônio Costa, levantou um passaporte indiano numa reunião agora, que fizeram um acordo entre a comunidade europeia e a Índia, e falou, eu sou indiano. Né? Ou seja, ele desprestigiou a nacionalidade portuguesa, né? Prestigiou uma outra nacionalidade, né? A Ursula von der Leyen, muitas vezes, ela quer fazer o globalismo, a cultura woke, essa Agenda 2030, que isso aí vai transformar a Europa numa Nações Unidas, né? Num povo sem pátria, sem patriotismo, sem cultura, sem... Né? Porque é um mix, entendeu, Rezende? Que a gente fica numa situação de... a Europa não é mais dos europeus, Portugal já não é mais dos portugueses, né? Isso está virando, o Brasil também vai chegar nessa. Agora, o atual mandatário liberou cidadãos, que são 1 bilhão de cidadãos chineses, a entrar no Brasil sem visto. Imagina se tem... Diante de todo esse exposto, doutor Ricardo, então acho que mais do que nunca você já nos deu aqui motivos plausíveis para compreender, né, a importância do povo português comparecer nas urnas eleitorais. Então eu queria aqui, eu sei que você é um homem com muito conteúdo, com muita informação, tem muito o que falar, inclusive até eu quero aqui aproveitar a oportunidade de te convidar para fazer parte da nossa equipe Brasil Amazon, porque você, de fato,
é uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muito que contribuir para que a gente possa levar informação aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Por favor, para que a gente possa, neste primeiro momento, e a gente vai aqui ao longo dos dias fazer vários conteúdos e material para falarmos das eleições do dia 7 e 8 de fevereiro, convoque, diante de tudo que foi exposto, a nossa comunidade portuguesa espalhada pelo mundo todo para comparecer às urnas eleitorais no consulado mais próximo de sua residência, agora no dia 7 e 8 de fevereiro. Primeiramente, eu quero agradecer vocês, porque muitas pessoas até hoje não estão sabendo que o boletim de voto não vai chegar em casa, né? Eles acham que vai chegar em casa. Então, eles não vão votar porque eles não sabem que têm o direito ao voto, né? E a obrigação de cidadania, né? 377 mil luso-brasileiros têm que contribuir, né? Que você vote, exerça a sua cidadania e vá votar. Né? Vá com seu amigo, se você está numa cidade onde não tem um consulado, pega uma carona junto, faz uma vaquinha, vai na Casa de Portugal e pergunta o presidente da Casa de Portugal, da Associação Portuguesa, o senhor vai disponibilizar um ônibus, ajudar a gente a votar, porque é muito longe chegar em Belém, chegar em Fortaleza, chegar em Recife, chegar em Salvador, né? Chegar em Brasília, e a pessoa consultar, né, www.recenseamento.pt para saber onde vota, e dia 7, dia 8, levar o seu documento de identificação português, ou a carta de cidadão, ou passaporte, qualquer documento com foto, e vai lá fazer o seu exercício de cidadania. Se você não votar, alguém vai votar por você. Não vamos deixar a falta de informação, a obstrução de lugares de votação, porque eles querem negar o seu direito. E eu queria que você revoltasse. Porque se você é cidadão, você tem direito ao voto, né? Vai exercer seu voto. Agora que eu vou votar mesmo, botar dificuldade, eu vou votar. Vai lá, democraticamente escolhe o seu candidato. Meu candidato é o André Ventura, que já ganhou 4 eleições aqui no Brasil, o Chega, do nosso partido, né? Porque as eleições presidenciais é na pessoa do André Ventura, que é o nosso presidente do Chega, né? E você, se está satisfeito com o que está acontecendo em Portugal hoje, o que está acontecendo para os imigrantes portugueses no Brasil, na diáspora, continue votando no Partido Socialista, que é o segundo. Agora, se você está revoltado, está vendo que cortaram o seu cartão de segurança do SMS de saúde, você não tem mais direito a usar o SMS em Portugal, porque você é imigrante. Se você vê que os seus filhos, seus parentes, seus descendentes não estão tendo emprego, renda, lugar de destaque na sociedade, não tem capacidade de ter uma vida de qualidade, está todo mundo amontoado nos apartamentos, arrendamento altíssimo em Portugal. Se você acha que tem que mudar, é André Ventura. E eu sei que esses 377 mil luso-brasileiros e portugueses, né, no Brasil já deram a 4ª vitória para a gente. Não deixe o sistema, né, cortar a sua possibilidade do seu voto. Vai lá e vota. 7, 8, documento de identificação com foto, né? Tem 14 consulados, depois eu vou disponibilizar aqui, né? Você do Brasil todo vai ao voto, né? E esse voto é muito importante. E o candidato dos luso-brasileiros, dos portugueses fora de Portugal, é André Ventura. E vamos fazer essa grande aliança em prol do Brasil, que tem muita coisa de interesse nossa lá em Portugal, viu, gente? Tem muita coisa que a gente precisa apurar, né? Tem muito dinheiro do povo brasileiro, inclusive dos velhinhos do INSS, que foi encontrado em contas bancárias em Portugal, né? Então, a gente precisa de uma parceria em prol, né, do Brasil, em prol de Portugal. O Brasil e Portugal sempre foram países irmãos, sempre foram um laço de amor, né, que ninguém vai conseguir separar Brasil de Portugal. Então, eu quero agradecer a Brasil Amazon, esse canal, né? E o povo amazonense, o povo de Belém, o povo do povo paraense, né? Porque existe uma rixa amigável entre Amazonas e Pará, e você chamar um paraense de amazonense faz apanhar. É porque o eleitor do Amazonas, ele vai ter que ir a Belém. Estou brincando, Ricardo. Mas está tudo em casa. Como você falou, nós aqui somos todos irmãos. Eu queria poder continuar mais ainda aqui com a nossa entrevista, porque eu sei que você é uma pessoa
tem muito, muito conhecimento, você tem muito o que contribuir para que não fique tão longo, mas a gente já tem, assim, temos aqui um material assim, de riqueza que você colocou aqui de informações sobre, sobre o crescimento do partido do Chega, sobre o motivo pelo qual você acredita que o Chega ele está crescendo dentro de Portugal. Agradeço aqui a sua convocação. Eu tenho certeza que isso aqui só é o início de muitas coisas boas que estão por vir aí. E a gente tem muito ainda o que crescer. Isso é interessante, a gente abrir, gente, aqui esse espaço de comunicação para desmistificar e desconstruir muitas crenças militantes que são criadas sobre o movimento conservador e o movimento direitista no mundo inteiro. A gente tem muitas pautas ainda a abordar, mas para que a nossa entrevista não se torne tão longa, tão cansativa aos nossos telespectadores, só tenho que agradecer a todas as suas informações e a oportunidade de estarmos aqui convocando a comunidade luso brasileira e a comunidade portuguesa a comparecer nos dias 7 e 8 com seu documento de identificação nos consulados. Obrigado a todos. 7 e 8, André Ventura, limpeza, né, moralidade e o povo brasileiro e português unido. Vamos limpar. Conservadores do mundo unido, pessoal da direita, vamos embora. Você também que gosta do Chega do André Ventura, vamos juntos. Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir.